Olá, 21 de março de 2025. Lars Comar já foi mais uma semana. Estamos em outra sexta-feira. Vamos falar aquilo que foi notícia, o que pode ser interessante para todos nós. Antes de mais nada, a lista das empresas filiadas da Demonitor. Tá aí o grupo e crescendo. Já somos 65. Tivemos mais 3 entradas essa semana. Só falta a sua indústria aqui com a gente. E para você receber esse vídeo semanalmente, procure aqui por onde você está assistindo, vai ter esse link do WhatsApp para você entrar num grupo que é só para a gente distribuir esse link do vídeo. Aí você não precisa ficar recebendo o aviso do YouTube, do Instagram para ele. Na semana passada, nós falávamos que o móvel continua crescendo, faturamento continua em ascensão, mas já não naquele ritmo que vinha no final do ano, que a inadimplência das empresas vinha aumentando, mas que a do consumidor estava diminuindo. Então, aquela situação de que as lojas estão atrasando pagamento porque o consumidor está atrasando, não está bem a causa. E essa inadimplência também não é culpa da Selic. No vídeo a gente colocava onde a Selic não tem culpa nisso. E falamos também do balanço da Casas Bahia. Laércio, e essa semana, como é que tá? Bom, continua ainda o volume de venda das indústrias em alta, em alta. Continua se mantendo, o faturamento crescendo em relação ao ano passado, e a carteira de pedido das indústrias continua também relativamente folgada, próxima a um mês na média. Sim, sinal que na ponta está se vendendo. Se não tivesse vendendo, com certeza já teríamos sentido essa diminuição. E a parte mais difícil, a sazonalidade mais difícil da indústria de imóveis, já passou. O janeiro, fevereiro, que historicamente até o carnaval complica um pouco mais, a história de pagar IPVA, IPTU, férias, passou, ano começou, a tendência daqui para frente é que melhore. Já começa a semana que vem também com a feira da IES em São Paulo, uma feira respeitada, são muitas centenas de indústrias expondo. Estarei lá, se você estiver nos corredores, me chama, bate um papo, diz para mim o que que você tem visto do teu mercado. Essas informações do vídeo é com vocês que tem. Ó, já tem novidade. Se você procurar também, não só YouTube, Instagram, como em LinkedIn, TikTok, sem dancinha, mas tem no TikTok o vídeo. E agora tem até no Spotify, também um amigo sugeriu, e porque ouve no carro. Então dá para qualquer deles. Escreveu Lars Comar, aparece o vídeo ou o áudio e você pode estar lá com a gente. E é em cima dessa informação de vocês que a gente constrói o vídeo toda semana. Eu agradeço aí o pessoal que tem compartilhado. Não fica na dúvida se o Laércio já recebeu ou já tem a notícia, não. Pode mandar para mim que a gente vai utilizando sim. E as informações que vêm dos amigos é de que as lojas estão vendendo. Laércio, não é o final do ano. Claro que não. Estamos em março, então não espere aquela venda louca. Está se vendendo, está se repondo. A dúvida era entre o mercado estar totalmente parado e estar vendendo. Não é isso que está assustando, ou ao menos não demais, né? É, dá para a gente ter esperanças ainda em 2025. Mas vamos lá. Móveis em alta. Acho que história é essa de móveis em alta? Segundo matéria da levantamento da Estônia, o varejo teve queda mensal de 0,9% nas vendas em fevereiro. Mas então por que móveis em alta? Na análise mensal, apenas 2 dos 8 segmentos analisados pela Estônia registraram alta, que são material de construção e móveis eletrodomésticos. Legal os dois ligados aqui, né? Material de construção 0,7, móveis eletrodomésticos 0,2, é pouquinho. Claro que você tem ramos aqui com uma queda muito grande, ó, hipermercado, supermercado, produto 2,6 de queda, até farmacêutico caiu 1,5, coisa que não caía há muito tempo. Mas e o porquê o móvel está vendendo? Há 3, 4 vídeos atrás, nós colocamos essa explicação. É um fenômeno que já vem desde 2017, 18, essa participação maior dentro das casas. O brasileiro, de certa forma, gastando um pouco mais com isso. E é interessante que a gente olha ali material de construção e imóveis. Pode ser, de certa forma, a sazonalidade também. Nós sabemos que imóveis depende muito de construção e reforma. E esse tipo de coisa acabou, né? Você acabou a construção, você vai colocar um móvel. Nem que se apertar um pouco mais, nem que você precisar comprar no prazo. Diferente do caso ali de hipermercado, supermercado, como fala, confecções, que ela tem uma dificuldade em não tem dinheiro, não sobrou dinheiro, o consumidor muitas vezes já para de comprar agora. E a inflação, óbvio, ia comer um pouco desse poder aquisitivo. Para móveis,
está sentindo um pouquinho menos. Léo, você está doido? Eu estou sentindo um monte aqui no meu, falta de venda. Então, não é o resultado igual para todos. A gente sempre bate nessa tecla. E as manchetes, elas sempre exageram um pouco. A gente viu, olhar, melhorou 0,2. Também não é aquela diferença. Tanto que se você pegar essa matéria da Jovem Pan, o mercado prevê uma inflação menor em 2025. Opa, até que enfim. Sim, eles esperavam uma inflação de 5,68 e agora baixou para 5,66. Se você está me ouvindo e não está vendo aqui, é isso mesmo. É 0,02, que diminuiu da expectativa, mas já rendeu uma manchete escrita: mercado prevê inflação menor em 2025. É, podia simplesmente colocar que mantém-se estável a expectativa, né? 0,02. E uma das coisas que tem feito com que o mercado ainda continue, vamos chamar aquecido, é a questão do desemprego. E antes que alguém fale assim, ah, mas o mercado está aquecido, o desemprego está baixo, vai falar de política, vai elogiar. Não, não é nenhum. Até pelo contrário. Você acredita que o Brasil esteja com uma boa ou uma ruim administração porque ele tem um emprego, um desemprego baixo ou alto? Vamos lá. Desemprego baixou, está baixo no mundo inteiro. Matéria dando conta de que a taxa de desemprego na OCDE, OCDE é Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. São 19 países, entre eles Alemanha, Estados Unidos, Espanha, Japão, Itália, Reino Unido, Suécia, Suíça, ou seja, tem 19 grandões. Brasil não está lá dentro, não, tá? E a média desses países teve um recorde de mínimo de desemprego. Ou seja, no mundo inteiro as pessoas estão empregadas. O nível de emprego no mundo inteiro está melhor. Então não é apenas uma política interna do teu presidente, do teu governador, do teu prefeito. De forma geral está. Isso é muito importante porque se o mercado como um todo continua aquecido, é, acaba ajudando na produção de todo. Como assim? Se lá no Reino Unido o desemprego é baixo, as pessoas consomem mais, elas vão consumir uma geladeira, vão consumir carro, que vai vir da China, mas o minério de ferro vem do Brasil. É toda uma cadeia. Então, quando o globo, quando o mundo inteiro está empregado, tem renda, nós podemos ter lá uma luzinha no fim do túnel e não indica que seja um trem vindo. Às vezes é luz mesmo, é sol. Próxima matéria. Mais uso para eucalipto. Nós já temos um certo problema aqui com o eucalipto. É aqui, ó, matéria que amigo tem passado para mim. Ah, o eucalipto, as plantações, elas já estão ficando meio que escassas. Além de usar para celulose, usar para painel, para madeira em si, madeira para construção, para móveis, para caixaria, o eucalipto aumentou muito o plantio, o reflorestamento, mas ele não está dando conta as florestas, ele não brota em 90 dias, 120 dias, como uma agricultura normal. Está muito rápido, mas são 6, 7 anos ali para você conseguir ter o resultado. E não é que conseguiram achar mais um uso para o eucalipto. Qual é ele? Uma refinaria do Rio Grande do Sul testou produção de combustível, sim, a partir de bioóleo de eucalipto, lá na cidade de Rio Grande, no sul do Rio Grande do Sul. Virou quase um trocadilho. Mas você imaginou se a moda pega e a Petrobras fala: nossa, é uma boa, nós queremos pagar a peso de ouro o eucalipto para transformar em biocombustível. Numa dessa, baixa o preço do combustível, mas do móveis vai subir mais daí. Mas tomara que demore isso ainda. E olha como o mercado é imprevisível. Quando a gente ouve falar em mercado, não sei você, mas parece um bicho-papão, né? O mercado pensa, o mercado não pensa. Mas olha isso. Semana passada falamos do Balanço da Casa Bahia e saiu também o da Magazine Luiza logo na sequência. E olha aqui as duas matérias, caprichei até puxando aqui os dois do mesmo a fonte, da Money Times. Magazine Luiza, JP Morgan vê resultado fraco no quarto trimestre. O que esperar das ações? Por quê? Deu lucro, mas, venhamos e convenhamos, 0,4% no ano. É muito pouco. Ah, mas são milhões. Mas 0,4. Quando você está falando uma taxa de juros de 14% ao ano, sobrar 0,4 numa operação de bilhões é andar com o fio na navalha. Ou seja, não é à toa que JP Morgan já ficou meio na dúvida para onde vão essas ações, dia 14 de março. E o da Casas Bahia, então, registrou um prejuízo de 450 milhões, pior do que o mercado esperava. Mas foi metade, falamos isso semana passada, metade do que foi no anterior. Bom, se as duas grandes varejistas tiveram resultados que não eram o que o mercado esperava,
E se fala tanto em varejo, o que vai acontecer com as ações? É o que falava aqui, tá? Qual é o valor de uma empresa dessa? Como que o mercado precificou? Vamos lá. As ações do Magazine Luiza estão subindo e ações da Casas Bahia estão subindo. Lércio, mas ainda é muito baixo perto do que foi no passado. Eu concordo, mas acaba de soltar um balanço, acabam os analistas dizendo assim, não veio bom igual a gente esperava, ou veio pior que esperava. E eles resolvem pagar mais caro. Gente, toma muito cuidado quando você vê notícias falando sobre mercado. Ele é absolutamente imprevisível. A maior imprevisibilidade que nós temos disso e o que a gente sente na pele é o dólar. Você acreditaria que o dólar chegaria onde está agora? Não dá. Você pode me garantir que esse dólar, com mais alguns dias, ele vai a 5,20 ou ele vai aliás, ele baixa para 5,20 ou ele vai para 6,50, ele vai para 7,50? Gente, depende do quanto. Se esse dólar baixar mais 10%, nós vamos ter diminuição de preço de muitas coisas e o salário não diminui na mesma proporção, as pessoas consomem mais. Nós teremos uma explosão de mercado. Se esse dólar volta a subir, os preços das coisas sobem e com isso segura. A própria inflação que nós temos circulando aí e politicamente influenciando muito no país está atrelada a isso. Então nós já tivemos um dólar com um aumento do ano quando pegava de dezembro a dezembro batendo 28% de aumento de dólar em um ano, hoje estamos falando em 14%. Ou seja, já reduziu. E isso vai influenciar no nosso dia a dia, sim, e muito. Imagina como. Seguindo aqui, e assim o tempo vai passando. Outra matéria aqui, vamos entender que aqui não tenho puxar nada para o governo, só estou lendo a matéria completa, tá? Vamos lá. Contas públicas teve superávit recorde em janeiro e a dívida bruta recua. Lércio, mas isso aqui está ao contrário do que a gente vem falando o tempo todo. Sim, até agora a gente está vendo que o governo está gastando muito, está aumentando o superávit, está dando déficit todo mês. E aí vem uma matéria dizendo, não, esse mês foi ao contrário. O problema são as manchetes. Você não pode ficar só na manchete. A gente tem que ler ela inteira e descobrir por que está acontecendo. Bom, primeira coisa, superávit significa que o governo arrecadou mais do que gastou. Não que ele tenha gasto menos, mas é que ele arrecadou bem mais. Isso antes do pagamento dos juros. Então é uma espécie de lucro bruto, se for comparar com a tua empresa, né? Ou seja, se eu pegar o balanço da Casa Bahia e da Luiza e desconsiderar os juros que ela paga, vamos fazer esse comparativo? Lá está se falando em juro, em lucro de 0,4 é muito pouco, dizendo no prejuízo da Casa Bahia também não é legal. Se você tirar os juros que eles pagam, as duas empresas deram um baita do lucro. Mas quando se fala de governo, não se olha dessa forma, independente do governo, não se olha dessa forma. Aí se retira o que foi pago de juros, aí não faz a conta. Desde 2002, o setor não tinha um superávit primário desse tamanho em janeiro, mas é normal que haja superávit em janeiro. Por quê? Há muita antecipação. Desde 2002, tem registrado superávit primário em todos os meses de janeiro. Então, desde 2002, sempre o mês de janeiro arrecada mais do que se gasta. O que aconteceu é que dessa vez o valor foi muito maior. Foi aqui uma arrecadação muito grande do governo, não foi só federal, tá? Estados e municípios tiveram superávit de 22 bilhões, o seu estado, o seu município, e as empresas estatais, déficit de 1 bilhão. Tá vazando dinheiro pelas estatais, sabia-se que ia ocorrer. Só que isso tudo já era muito esperado também, por aquele mercado que a gente acabou de falar. Por quê? É, o governo não conseguiu aprovar junto ao Congresso o orçamento. Então, quando politicamente eles amarraram, está tendo lá aquelas brigas, não vamos entrar nesse critério, mas não está aprovado o orçamento. E o ano 2025 está correndo, mas não tem orçamento aprovado. Então, o governo poderia gastar no máximo um 12avos, mas ele resolveu fazer um 18avos. Como assim? Você pega quanto se gastou no passado, divide por 18. É o que pode se gastar. Então ele trava. Se tiver uma conta para pagar, ele não vai pagar. Ele não vai fazer distribuição. Então ele não vai investir, ele não vai mexer em mais nada. É como se ele tivesse uma poupança, uma limitação. Uma poupança forçada não, mas uma limitação de gastos. E isso deve se resolver agora, entre março e abril. Eu acho que essa madrugada deve ter acabado de ser votado, pelo que estava aparentando. Só que isso fez com que durante 3 meses o governo dividiu essa despesa 1 por 18. Então não é difícil que na semana que vem, nas outras semanas, na hora que sair os dados de fevereiro e março,
vão aparecer dizendo: olha, as contas públicas melhoraram. Sim, talvez justamente porque havia essa limitação de gasto, onde ele não poderia gastar mais do que um 12, ele dividiu por um 18. Então, lógico que acabou dando uma maquiadinha lá, tá? E uma outra matéria aqui, para a gente, parece que é brincadeira, mas para a gente falar sério dela, repetirá o lançamento do celular? Como assim? Eu que já não tenho mais 20 anos, passei um pouco mais, e você também, deve ter, você que já acompanhou na época o lançamento dos aparelhos de celular. Para quem não tem, eu vou contar uma história de como isso aconteceu. Quando começaram a proliferar os celulares, as pessoas todas comprarem, a despesa que havia com o celular, compra do celular, ele era trocado com uma frequência muito grande realmente, porque não dava conta. A, a compra desse celular e a conta que se pagava, ou pré-paga ou não, ela fez um estrago na venda do varejo. Como assim? Imagina que hoje você tem um novo tipo de gasto que ninguém tinha e que as pessoas todas vão começar a ter. Trintão por mês, cinquentão por mês, setentão por mês. Você tira isso de alimentação, você tira isso de diversão, de imóveis, de tudo quanto é coisa para ir para o outro ramo. É mais um para repartir a pizza do bolso do consumidor. Por que eu estou falando isso? Aliás, esses tempos atrás tivemos aquela história das bets. Justamente por isso. As bets vieram, era um gasto que não tinha. E não é que está surgindo um outro possível gasto. Ao menos eu tenho meus receios, tá? É o primeiro pet phone. Sim, é um telefone, um smartphone para animais de estimação. Não, não é brincadeira, não. O aparelho permite uma comunicação fluida entre animais e humanos. Sim, você poderia mandar mensagenzinhas, ver se ele está fazendo barulho ou não, além de funções como inteligência artificial para monitorar as variáveis de saúde, de ferramenta avançada. Lessa, que você tá louco? Você acha que as pessoas vão gastar dinheiro com o seu pet? Brasil supera 160 milhões de pet. Se gasta no Brasil 76 bilhões de real ano só com pet. Você tem dúvida de quantos milhões de pessoas comprariam um pet phone para o seu cachorro, para o seu gato? Nós já temos bem mais pets do que crianças. A taxa de natalidade há 6, 7 anos vem diminuindo muito no Brasil e estão sendo substituídos por gatos e cachorros. Claro, eles não falam para a gente o que a gente tem que ouvir, como os seres humanos falam. Então, talvez seja por aí. Mas as pessoas podem sim pegar uma onda de colocar pet phone nos seus fones e gatos, e obviamente isso vai ter uma mensalidade de celular, isso vai ter uma mensalidade que, por mais baratinho que seja, vai tirar dinheiro na economia. E daí? E daí a gente vai fazer igual aquela história da rã, que vai cozinhando devagarzinho na água. Quer ver? Fui procurar notícias sobre o que nós acabamos de falar, as concorrentes que nós temos no mercado, que são as bets. Lembra que as bets estavam acabando com o país, pegava dinheiro do Bolsa Família? Pois é, eu achei matéria de 19 de setembro falando sobre o varejo consumo lançando um manifesto contra as bets. E, e não achei mais nada. Esse ano não tem mais uma matéria e não existe uma mídia que não esteja sendo patrocinada por elas. Então, que significa que se amanhã ou depois vir o Petfone e estiver anunciado nas mídias e estará com certeza, é mais uma coisinha para a gente repartir dinheiro. Mas vamos lá. E essa semana, então, vamos estar na feira, vamos bater um papo lá. Diz como é que tá o mercado, o que que você tem visto e boa semana para todos nós. Abraço, até semana que vem.